E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre a partida de hoje à noite, às 21h30. Palmeiras versus Universitário. Jogo de ida fora de casa das oitavas de final da Libertadores. Palmeiras que teve a melhor campanha na fase de grupo e também geral da Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Você acha que eu vou exagerar se eu disser que o Palmeiras pegou o adversário ideal para fugir dessa crise? Ou pelo menos na teoria, assim, parece ser dos brasileiros o que pegou o adversário menos qualificado. Teoricamente sim, mas eu acho que no campo não. No campo o Palmeiras vai ter que voltar aquele Palmeiras que nós nos acostumamos a ver ao longo dos anos, sabe? 60 mil pessoas no estádio, vai estar cheio, um ambiente muito hostil para um time que vem de uma eliminação bem dolorida dentro de casa, com o torcedor protestando. O Palmeiras vai ter que se comportar bem, tanto tecnicamente, fisicamente, como mentalmente, para tentar trazer um resultado positivo para o Brasil. Tem time para isso? Tem time para isso. Mas são muitas coisas hoje que podem influenciar para o lado negativo, como eu falei. Parte física, parte técnica e, sobretudo, a parte mental do Palmeiras por ter sido eliminado pelo maior rival. Não vai ser fácil. O Palmeiras tem que entrar dentro de campo muito concentrado, com aquele comportamento que a gente está acostumado a ver do Palmeiras. Dessa maneira, acho que o Palmeiras consegue uma vitória. Mas se entrar e cochilar um pouquinho, esse time é o tal bicampeão, vai estar cheio o estádio, com certeza não vai ser jogo fácil, não. E domingo, cara, tem Botafogo e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras, domingo. E aí passa a ser ainda mais importante para o Palmeiras conseguir construir uma vantagem no jogo de ida hoje. Porque se consegue, um 2-0, que é possível o Palmeiras conseguir fora de casa. Exatamente. Já joga, de repente, uma pressão menor para o jogo da volta e aí o Palmeiras consegue, de repente, botar alguns jogadores, mais titulares no jogo contra o Botafogo. Então, acho que é jogo, primeiro pela questão da eliminação na Copa do Brasil, então é vir com força máxima, concentração altíssima, entendo, obviamente, jogo de Libertadores mata-mata, independentemente da equipe ser inferior, é complexo você esperar jogo fácil. Jogo fácil eu acho que não vai ser. Mas o Palmeiras é superior tecnicamente. Agora, tem muitos jogadores que não estão entregando a altura. E aparentemente, Roger, esse aqui é o time titular do Palmeiras hoje, cara. Mas tudo bem, o Helena, temporada, muita gente joga. Hoje, acho que dá para cravar que esse é o time titular do Palmeiras, né? O Everton, Giai, Gomes, Murilo, se puder jogar, Piquerez, Evangelista e Aníbal, Facundo, Sousa, Maurício e Vitor Rossi. Não tem muito para fugir daí, não. Tem algumas possibilidades. O Veiga, que entra sempre, mas perdeu a posição para o Maurício. Não sei se o Felipe Anderson joga hoje, está em condição ou ainda não, né? Banco. Mas está no banco de reservas, Sim. Também ainda não conseguiu se firmar. Então, você tem outras alternativas, mas quem está jogando são esses aí. Cara, eu acho que o Palmeiras já tirou um pouquinho desse peso na vitória diante do Ceará no Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória difícil, tem um gol anulado do Ceará por milímetros ali, que poderia até jogar um pouco mais de pressão e de responsabilidade nesse jogo de hoje. Então, eu acho que já diluiu um pouquinho esse tipo de pressão, já tem uma distância dessa desclassificação para o Corinthians. Eu acho que o Palmeiras tem que jogar mais, tem que ser mais leve, tá com um ambiente muito carregado ali, de muita pressão externa. Os atletas, quando vestem a camisa de um time tão grande assim, eles têm que saber digerir esse tipo de pressão. Eles têm que saber administrar esse tipo de pressão, né? Porque a vida inteira é assim. O Palmeiras sempre foi muito pressionado pelos seus torcedores. Jogar em time grande, você tem que saber lidar com isso. Não pode ficar com esse chorando engano. Mas pressionaram. Mas jogaram pipoca. Mas vieram aqui e xingaram fulano. Botaram faixa. Meu irmão, para jogar em time desse tamanho, estou falando de Palmeiras e dos grandes clubes do futebol brasileiro, se você não souber deixar essa pressão do lado de fora e quando entrar para jogar leve, jogar tranquilo, tentando sempre buscar o seu ápice técnico e físico dentro de uma partida, não é jogador para esse tipo de time, não é jogador para esse tipo de clube. Porque é diariamente pressão jogar no Palmeiras, é diária.
de vez em quando extrapola, né? Quando você sai desclassificado, quando o time não está numa fase tão boa, essa pressão extrapola. Isso aí, para mim, isso é uma questão até mais criminal, né? Se a gente for buscar o que os caras fizeram ali na porta do CT e tal, são bandidos. Mas o atleta tem que estar sempre muito ciente daquilo que tem que fazer, cara. Buscar os jogadores retomarem seu nível técnico para poder entregar aquilo que o Abel pede, cara. Porque um treinador que trabalha, que cobra, que tem suas alternativas, que o Palmeiras joga de um jeito ou de outro, ele sempre está buscando o equilíbrio e sempre entregou isso dos 5 anos que ele está. Dificilmente a gente vê o Palmeiras numa linha inferior, né? Muito tempo. Sempre o Palmeiras dá uma bicada para baixo, pode dar, né, como natural qualquer time, mas ele retoma muito rápido o equilíbrio de atuação, né, a performance do time. Vamos ver se esse time lamentando muito tempo ou deixando essa eliminação para o Corinthians ficar maltratando muito tempo, não. Eles são muito fortes. A gente consegue ver o Campinho de novo rapidinho? Claro, eu queria sugerir o Veiga que não viajou com dores nas costas. Se pudesse, de repente, a gente passar... Veiga tá fora? Debate. Só o Veiga, mas não seria titular. Porque assim, o jogo contra o Ceará, algo que funcionou muito bem, que é inclusive quando o Palmeiras vira o jogo no segundo tempo, foi uma formação com Vitor Roque e Flaco Lopes jogando juntos. Para mim faz sentido, hoje enfrentando embora seja um jogo fora de casa, você enfrentando um adversário inferior tecnicamente, se de repente você... Em tese, o Palmeiras vai ter posse de bola, vai ter volume de jogo. O Maurício foi um jogador que, quando apareceu muito bem, tanto no Cruzeiro quanto no Internacional, sendo esse meia pela direita que sai da direita para vir para dentro. Então, faz sentido na minha cabeça hoje você ter, por exemplo, o Maurício como esse meia pela direita e você ter uma dupla de ataque com Flaco Lopes e Vitor Roque. É uma mudança de esquema que a gente poucas vezes viu no Palmeiras do Abel. Mas assim, até... Pelo que hoje o Palmeiras não tem um meia que você olhe e fala assim, pô, esse cara tá me resolvendo, esse cara tá fazendo o meu time jogar, esse cara tá construindo. O Maurício não tá sendo essa peça, é o melhor do momento, mas também não tá sendo esse jogador fundamental. Felipe Anderson não conseguiu ser, o Veiga também não tá conseguindo ser. Então, pela ausência de ter esse meia que esteja fazendo o time jogar com mais fluidez, e pelo que foi o jogo, o segundo tempo contra o Ceará, quando ele teve Flaco Lopes e o Roque jogando juntos, eu acho que faria sentido. E eu acho que tem que pontuar, cara. O Palmeiras perdeu os 2 melhores jogadores. Sim. Não é tão fácil você retomar um nível de atuação sem seus 2 craques principais, né? O Estevão e quem seria o cara para jogar no lugar de um deles se machucou, que é o Paulinho. E o Paulinho tá fora. Então é difícil mesmo você reencontrar um grande futebol perdendo os 2 principais jogadores de uma hora para outra, tá? Porque os caras acabaram de sair. Sempre que a gente fala do Palmeiras, eu falo mental. O mental do Palmeiras é muito forte e demonstrou isso. Depois da eliminação, ao vencer o Ceará em casa. Porque o Palmeiras jogando em casa no ambiente hostil, manifestação do torcedor, protesto do torcedor, e o Palmeiras conseguiu vencer esse jogo. Agora, nós temos que entender, de fato, que são seres humanos. E por mais que eles tenham um mental forte, alguma vez pode estar abalado. Por isso, assim, o importante para o Palmeiras é entrar dentro de campo hoje e você recupera a sua confiança não perdendo o jogo. É de suma importância o Palmeiras hoje não perder o jogo fora de casa. Por mais que seja um empate, depois você vai levar para casa. E, de repente, você fazer um bom primeiro tempo, sem tomar gol, te adquirir confiança no primeiro tempo, para o segundo tempo você, de repente, poder fazer coisas que você já não faz devido à falta de confiança. Cara, isso é algo que influencia muito para o ser humano, para o atleta de futebol, ter a confiança alta, sabe? O jogador, quando joga com confiança, ele é capaz de fazer coisa e falar, cara, quem é esse cara? É o Neymar? Rapaz, olha a jogada que ele faz. E o mesmo cara jogando sem confiança, ele não é capaz de pegar e dar um passo para frente com medo de errar. E não tem jeito, o medo paralisa o atleta. Então esse Palmeiras é um Palmeiras de mental forte e deve demonstrar mais uma vez o mental forte. Porque, querendo ou não, assim, pode ter passado 10 dias, 15 dias. A última eliminação do Palmeiras foi para o Corinthians, jogando dentro de casa. A última final de campeonato do Palmeiras, ele perdeu para o Corinthians também. Então, nunca tinha acontecido isso, sabe? 2 anos, perder para o maior rival. E isso, sim, todo dia, e com as redes sociais hoje, e o atleta vê isso, todo dia, quando ele quer esquecer, alguém vai lá e lembra ele. Vocês perderam. Então, não tem como esquecer disso. Agora, de fato, tem que demonstrar hoje um mental forte. E eu sei que eles têm um mental forte e têm totais condições de trazer o resultado positivo lá de Lima. Sobre mercado da bola do Verdão, como está a situação do Júlio Enciso, hein? O
Palmeiras, depois de desistir da contratação do Marcel Ruiz, continuou aí no mercado, nas buscas do mercado, e o foco é Júlio Enciso. E aí, Hernanzito, que não está aqui hoje, mas trouxe a informação aqui pra gente, que está tudo muito bem encaminhado, segundo ele, que está restando aí poucas questões burocráticas para este acerto com o Rangers lá da Escócia, que é o clube, né, que o jogador defende. Então vai ter uma reunião decisiva ainda hoje em Londres, e a expectativa é que... Não, gente, estou falando tá muito encaminhado, estou falando do jogador errado, gente, estou falando do Jefté. O Júlio Enciso, na verdade, é uma outra situação. É outra situação. Desculpa aqui, corrigindo. O Júlio Enciso é um jogador que o Palmeiras continua, né, focado nele. E esse jogador tem o aval tanto da presidente Leila quanto do Abel e do scout também, não é isso, PVC? É um jogador que foi aprovado por toda a comissão técnica. Então, ó, só deixando claro, estamos falando do Júlio Enciso, daqui a pouco a gente atualiza a situação do Jefté. É tanto jogador, gente, que às vezes a gente se confunde. Não, o Palmeiras contratou 10 jogadores, contando o Carlos Miguel, e pode chegar a 12 se chegarem o Jefté e o... Exato. Porque o Carlos Miguel vai chegar. O Carlos Miguel não é oficial ainda, mas vai chegar. O Carlos Miguel vai ser goleiro do Palmeiras. Não está assinado, como não está assinado, não está anunciado, mas é jogador do Palmeiras. O Jefté e o Enciso podem chegar até dia 2 de setembro. Isso aqui é ponto... A parte importante de dizer é o seguinte, o Júlio Enciso, eu cheguei a ouvir e a ler que o Enciso era jogador da presidente. Não é. Não é isso. Não é a Leila que está forçando a barra para contratar. Não se trata disso. O Júlio Enciso é um jogador que foi avaliado pelo núcleo de inteligência do clube e que foi aprovado pelo Abel Ferreira. Por isso que ele pode chegar. E tem chance de chegar até dia 2 de setembro. Não é uma certeza, mas é uma possibilidade grande. Boa. E no caso do Jefté, está tudo muito bem encaminhado. A gente imagina que por questões burocráticas, que foi até a informação que o Hernan trouxe, que ele já está muito perto do Palmeiras, né? Falta ali um detalhe ou outro, coisa de negociação, e daí ele já chega. Não é isso, PVC? O Carlos Miguel ou o Jefté? O Jefté. O Jefté avançou, está muito perto de ser... Porque o Palmeiras, ao vender o Vanderlan... Por que o Palmeiras vendeu o Vanderlan? Porque o Palmeiras teve uma proposta, o Palmeiras já tinha recusado propostas pelo Vanderlan, porque entendia que o Vanderlan era um jogador que tinha um potencial para jogar no Palmeiras e depois ser negociado. O desempenho do Vanderlan caiu e ele passou a ser um reserva. Quando se anunciava que o Piquerez estava fora e ia jogar o Vanderlan, gerava uma desconfiança na torcida. Então, teve uma proposta do grupo Red Bull e negociou 4,5 milhões de euros. O Arthur subiu para compor, mas precisa de um jogador mais experiente. O Jefté é um jogador experiente, talentoso, que jogou muito bem pelo Rangers, é um preço acessível, não é barato, mas que pode chegar a qualquer momento. E ele pode suprir bem essa ausência do Vanderlan, até porque o Vanderlan já não vivia seus melhores momentos nem em campo, nem com a torcida do Palmeiras. A torcida não confiava muito nesse jogador, acabou sendo negociado. Mas qual é a prateleira que o Jefté chega nesse time do Palmeiras, PVC? Ele pode brigar com o Piquerez, mesmo com a importância toda que o Piquerez tem? Não, eu acho que não. A importância do Jefté é muito clara, Luísa. Ele precisa ser um reserva que, quando o titular não joga, a torcida fala, tudo bem, o Jefté joga. É você ter um reserva que você sabe, por exemplo... Quando não jogava o Marcos Rocha, mas jogava o Mike, estava tudo bem. No começo do ano, hoje não é assim. Quando o Mikael chegou, que as pessoas disseram, nossa, onde eles descobriram o Mikael? Hoje todo mundo fala, o Mikael sai da área, é um desespero, vai fazer a falta no carro. Mas no começo do ano, não jogava o Murilo, joga o Mikael, tudo bem. O Mikael precisa recuperar essa confiança. Que é uma confiança que o Vanderlan já teve no passado. Quando o Palmeiras contratou o Jorge para ser reserva do Vinha e depois Piquerez, o Jorge tinha sido titular do Santos, vice-campeão brasileiro. Em pouco tempo, não vai jogar o Piquerez, vai jogar o Jorge, ai meu Deus do céu. Você não pode ter um reserva que você diga, ai meu Deus do céu. É esse que é o ponto. Foi doido porque o Jorge ele teve uma boa passagem pelo Santos, né? Ele estava naquele time que foi vice-campeão da Libertadores, né? Com o São Paulo. Ainda que já era o Cuca, né, na final da Libertadores.
contra o Palmeiras. Ali o Jorge tinha uma lesão. Foi 20. 20. 31 de janeiro Ele foi de titular 21. com o Sampaoli mesmo. Então, ali, 2019. Então já era no ano anterior, né, na verdade, na temporada anterior, 2019. E aí chega no Palmeiras e não dá certo, né? Às vezes essas coisas acontecem. Sobre Carlos Miguel, PVC, o pessoal está perguntando aqui, o pessoal está muito curioso com essa contratação. Tá tudo certo mesmo? É só chegar e assinar ou ainda está pegando alguma coisa? E foi uma pergunta que eu fiz aqui ao longo dos dias, tanto para o Hernan, para o Júlio, que estava aqui também. Carlos Miguel chega na miúda, porque o Everton é gigante no gol do Palmeiras, mas está sendo um pouco questionado já, ou chega para brigar? Vamos por partes com a história do Everton. Eu acho que o Everton é um goleiro extraordinário. Além da história que construiu, né? É um goleiro extraordinário e eu, por exemplo, eu respeito todo mundo que vai dizer assim. Eu ouvi meu amigo Vitor Guedes dizer que é querer mudar a história, dizer que o Everton não falhou no jogo contra o Chelsea. Eu acho que o Everton não falhou no jogo contra o Chelsea. Para mim, a bola desviou e traiu o Everton. Mas eu respeito todo mundo que pense diferente. Acho que o Everton, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, os 2-0, o jogo que ele reclamou de falta, não houve falta. Mas eu não acho que foi uma falha grave do Everton. Acho que tem uma falha da defesa ali. A bola do Lourenço veio muito de longe, mas eu não acho que é uma falha. Por exemplo, o jogo contra o Corinthians, ele fez uma defesa inacreditável na primeira bola do jogo, do Garro. E você pensa no outro lance, porque ele pode ter falhado. E é uma questão de ponto de vista, se falhou ou não falhou. Então o Everton, eu não acho que o Everton está no momento que ele tem que sair do time. Ele não está tomando um frango depois do outro. Não se trata disso. Mas o Everton é um goleiro que vai fazer 38 anos de idade. Então precisa ter uma reposição. Eu não penso que o Carlos Miguel chega e fala tchau, Everton, vai embora. Não acho que é assim. Acho que o Carlos Miguel chega para ter uma disputa. E aí a comissão técnica vai avaliar. Porque a comissão técnica pode perfeitamente ter uma posição diferente da que eu tenho tido em relação ao Everton e achar que ele frangou contra o Chelsea, que ele frangou contra o Corinthians, que ele frangou contra o Ceará. Eu não penso assim. Mas eu acho que são lances que permitem pontos de vista diferentes. Precisa ter um goleiro novo. Não precisa tirar o Everton do gol amanhã de manhã. Aí, análise de PVC. E tem jogador que pode sair. A gente está falando aí das chegadas, mas tem mais um atleta que pode ir embora e um atleta que tem muita história. Assim como o Mike, né, deixou recentemente o Palmeiras, agora será que é a vez de Marcos Rocha? Ele que também não deixa de ser um símbolo, né, dessa era vencedora aí do Palmeiras, um jogador muito experiente, que tem um papel de liderança também. Contrato até o fim do ano. Será que encerrou este ciclo, PVC? Ele tem o interesse do Grêmio? Eu acho que o Marcos Rocha, o Grêmio quer levar. Hoje de manhã eu falei com gente que não confirmava, dentro do Palmeiras não confirmava a negociação. Mas dentro do Grêmio se fala que sim, tem uma chance muito grande do Marcos Rocha chegar. O Grêmio tem um problema com a lateral direito. O Igor Serrote foi negociado, o João Pedro teve uma fratura, o João Lucas joga e se machuca, o Gustavo Martins, que não é lateral, mas jogou na lateral direita improvisado, se machucou, então não tem lateral direito. Está jogando o Camilo, que é volante, como lateral direito. O Camilo é discutível como volante, ele é fraco como lateral direito. O Marcos Rocha não está jogando e não vai jogar no Palmeiras. Ou vai jogar o Giai ou vai jogar o Kelvin. Nem foi relacionado para a partida de hoje, né? Então libera. Então deixa ele jogar. O Grêmio precisa do lateral. O Marcos Rocha precisa jogar. O Palmeiras não vai usar o Marcos Rocha. É o caso do Mike. Então libera. Né? Faz uma despedida, né? Uma homenagem, agradece pelos serviços prestados. Acho que é uma forma bonita, né, de se despedir de um jogador que fez parte dessa história recente. E a vida que segue, né? Cada um no seu lugar aí, cada um seguindo a sua vida. E a gente segue aqui também. Então vamos de intervalo. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!